show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial, aliás, especialíssimo de hoje. Eu vou conversar mais uma vez com o grande médico, endocrinologista e clínico geral, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E junto com ele, vou receber também a vice-presidente do CREMERGE, a médica ginecologista e obstetra, doutora Célia Regina da Silva, a médica pediatra, doutora Liliana Rafaini, a psicóloga, doutora Ana Lúcia Queiroz e o médico geneticista, doutor Antônio Abílio. Esse timaço de médicos vai atender o pedido da nossa ouvinte, Maria Clara Cardoso, moradora do bairro Paciência. Ela contou que tem 36 anos de idade e que descobriu recentemente que está grávida. Ela está preocupada porque sempre ouviu dizer que uma gravidez após os 35 anos é sempre de risco. Preocupada, ela pede informações. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno, e olha, bote timaço nisso. E por quê? Porque é um assunto de alta complexidade, com um monte de mitos e algumas verdades no meio desses mitos. E a Maria Clara está preocupada. O que a gente espera é que a gente possa orientá-la, e por isso a importância de trazer aqui 4 pessoas, 4 profissionais de áreas distintas para dar uma orientação adequada para ela e para muita gente da família Tupi. Eu já começo logo perguntando à Célia, que é a pergunta da Maria Clara. Se corre algum risco a gravidez depois dos 35 anos, e diga-se de passagem, cada vez mais pela mudança comportamental na nossa sociedade, isso está se tornando mais comum, a mulher decidir engravidar mais tarde. Se ela corre algum risco, e no caso o bebê também, aí a Liliana vai apartar. Mas começo contigo. Bom dia, Célia. Bom dia, Silvio. Bom dia, colegas da bancada. Bom dia, família Tupi. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Heleno, querido. Realmente, a mulher tem uma fase ideal para engravidar, até os 35. Mas a ouvinte de 36, tendo um bom acompanhamento, ela minimiza muito todos os riscos possíveis de ocorrerem. Quando a mulher engravida depois de 35, nós temos que ter uma atenção porque diminui muito a possibilidade dessa mulher ter uma gravidez saudável até o final, por doenças crônicas que ela pode ter ao longo de uma vida, muitas vezes hipertensão, obesidade, que vão interferir no resultado final dessa gravidez. Nós sabemos, segundo os dados do Sistema Nacional de Nascidos Vivos, que nos últimos 20 anos as mulheres aumentaram muito a possibilidade de engravidar nessa faixa acima de 35. Dobrou o número de mulheres que engravidam nessa fase, o que não ocorre nas outras idades. 36 anos, essa mulher tem ainda a sua fertilidade plena. Lógico que diminui as suas possibilidades em relação à condução hormonal da sua gravidez, mas um bom acompanhamento faz com que essa mulher tenha um desfecho favorável no final. Que bom. Perguntar então à doutora Liliana. Depois dos 35 anos, o bebê corre risco? Sim. Primeiro, bom dia, né, a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Bom dia, Miriam. E depende muito de como essa gestação foi planejada e como ela foi conduzida, né? Obviamente, desde que a mãe apresenta uma gestação nessa idade, geralmente ela também está preocupada. Então ela busca bastante o serviço de saúde para que as coisas aconteçam da mais segurança possível, né? E como a doutora Célia colocou, cada vez mais as mulheres engravidam em idade mais tarde, e isso é irreversível. Eu acho que cabe à medicina avançar nos protocolos de pesquisa e cada vez mais favorecer que esse bebê venha bem ao mundo, né? Ótimo. Vou fazer uma pergunta para a doutora Ana Queiroz. Se existe realmente, a gente fala de problemas que podem acontecer, o Antônio Abílio já vai explicar para a gente com relação a isso, mas Ana, tem algum benefício do ponto de vista da mulher aos 35 anos ou mais estar mais preparada psicologicamente, ou seja, mais amadurecida para engravidar, para se tornar mãe? O lado da psicologia.
Tem sim. Uma mulher aos 35 anos, ela já tem uma vida mais estruturada, seja profissionalmente ou até emocionalmente com seu companheiro. Então, existe muito mais tempo interno para se dedicar a uma criança. Então, eu acho que realmente faz diferença. Aos 20 anos, existe uma corrida muito maior do que com uma mulher aos 35. Ótimo. Antônio Abílio, você veio aqui a convite meu, eu te agradeço muito a disponibilidade nessa manhã de domingo, porque o Serviço de Saúde tem um papel fundamental, que é o de trazer conhecimento aos milhares de ouvintes que estão conectados agora na mesa do café da manhã, nesse domingo, já começando a pensar no carvão, passar aquele churrasco, né, Helena? É verdade. Mas para um tempinho para nos ouvir. Pergunta é com relação a mito e verdade. Com relação à mulher após os 35 anos, por que existe um risco maior, se é que ele existe, de problemas relacionados a essa gestação, do ponto de vista da tua área, claro, que é a genética? Bem, Silvio, em primeiro lugar, queria agradecer a você e a Rádio Tupi pelo convite e cumprimentar todos vocês, meus colegas de mesa, as pessoas que estão aqui nos assistindo, tanto aqui como em casa. De fato, existe um risco aumentado a partir dos 35 anos de uma gravidez ter algum tipo de anomalia cromossômica no feto. E o que são cromossomos? Cromossomos são alguns pedaços do nosso DNA que são agrupados como se fossem estantes. E nós damos para cada um dos nossos filhos metade das nossas estantes. E aí temos o nosso material genético do nosso pai e da nossa mãe, que nos constituem igualmente. Então, o que acontece é que na hora que nossas células sexuais, ou seja, nossos espermatozoides e óvulos estão se formando, a gente divide essas estantes ao meio, para a gente poder dar um número que corresponde a metade das nossas estantes para os nossos filhos, para que nosso cônjuge, nosso esposo, nossa esposa dê a outra metade. Esse número tem que ser igual. O problema que acontece é que, às vezes, na hora que essas estantes estão se dividindo ao meio, ou o homem ou a mulher forma um espermatozoide ou óvulo com um número maior do que a metade. Às vezes vem um par daquelas estantes que não se separa e vai todo para um lado. Para dizer, o número normal de estantes que nós temos que ter é 46. Nós temos 46 cromossomos. 23 do pai e 23 da mãe. O que acontece é que na hora da nossa formação dessas células é quando essas estantes têm que se separar e não se separam. Qual o problema na mulher? O problema da mulher é que os óvulos todos dela têm a idade dela. A divisão celular que está começando a formar esses óvulos parou no momento em que ela estava na barriga da mãe dela, formando-se enquanto bebê. Então, uma mulher de 35 anos, quer dizer que todos os óvulos dela têm 35 anos e mais alguns meses para trás da gestação. A nossa ouvinte, que tem 36 anos, quando começou a gravidez, quer dizer que aquele óvulo tinha 36 anos de idade. Com o homem isso não acontece. Por quê? Porque a formação do espermatozoide é diferente. Então, a cada 3 meses, uma célula precursora, ou seja, que vai começar a formar essa divisão, começa a formar os espermatozoides. Então, todo espermatozoide do homem tem 3 meses de idade, sempre. Então, isso nunca, ou não quer dizer que nunca, mas muito raramente acontecem esses problemas vindos do homem. Entendi. É sempre do óvulo, por conta desse particular na formação desses óvulos. Interessante. Só para ver se eu entendi, um homem de 75 anos, ele tem muitas vezes um espermatozoide que tem a mesma idade cronológica de um homem de 18 anos. Exatamente. O problema com o homem mais velho aí é de outra ordem, porque aquela célula precursora para começar a formar aquele espermatozoide já passou por muito mais divisões celulares desde a puberdade daquele rapaz. Então, um espermatozoide de um garoto adolescente tem uma célula precursora que tem 13 anos. Já no homem de 75 anos, a precursora já passou por muito mais divisões celulares até chegar naquele ponto. E por isso, nesse processo, podem se acumular mutações individuais, que são pequenos erros
ordem das letrinhas dos cromossomos. E isso é o que daria alguns tipos de problema nessas gestações, mas que não é o caso das pessoas em idade mais... das moças com 36 anos. Que não é nem um risco tão mais alto assim face aos 35. Não quer dizer que você atravesse os 35 ou 36 e abre-se uma porta para o surgimento de malformações. Não é isso, não é disso que se trata. É um risco relativo que vai aumentando aos pouquinhos à medida que a mulher envelhece. Só que a partir dos 35 anos é como se esse risco fosse aumentando em degraus um pouquinho mais altos. Célia, diante de tudo isso que o Antônio Abílio acabou de falar, eu tenho uma pergunta para você. Quais são os cuidados durante o pré-natal que a Maria Clara e outras mulheres que engravidam depois dos 35 anos devem ter? A mulher a partir dos 35 é fundamental que ela faça uma consulta pré-concepção, justamente para que haja a orientação ideal para que não ocorram essas complicações que a Abílio comentou, e também em relação à parte hormonal. A partir dos 35, existe uma alteração também na produção hormonal ovariana dessa mulher. E é fundamental que ela tenha um acompanhamento desde o início da sua gestação para que haja sustentação dessa gravidez. O risco de aborto é maior. Com certeza. Então, essa deficiência hormonal deve ser corrigida para que nos 3 primeiros meses a gravidez se sustente e possa seguir à frente. O grande risco da mulher acima dos 35 é justamente a prematuridade, o abortamento e bebê com baixo peso, muitas vezes por uma insuficiência da placenta, um bom pré-natal, a boa orientação e a correção de doenças crônicas que essa mulher possa ter. Uma obesidade, uma hipertensão, diabetes, enfim. O acompanhamento correto, pré-concepção é fundamental na mulher acima de 35 anos. Assim Celinha, em 5 segundos, rapidinho. Outro mito. A deficiência de progesterona é a causa, muitas vezes, da não implantação adequada desse óvulo e do abortamento espontâneo. Aí, evidentemente, que cabe ao médico no pré-natal repor essa progesterona. E a pergunta que não quer calar, isso não vai feminilizar, eventualmente, um feto masculino? Porque as mulheres têm medo de usar esses hormônios. Não, não deve ter. Quando a mulher engravida, a partir do momento que ocorre a gestação, no ovário existe uma produção maior de progesterona. Só que a partir dos 35 anos, até pela vida moderna, existe uma influência direta, o estresse diminui muito a produção da progesterona da mulher. Então, a partir do momento que ela engravidou, há uma queda dessa progesterona, facilitando o abortamento. O fornecimento dessa progesterona nas primeiras semanas de gestação é fundamental, porque vai repor o que essa mulher não está conseguindo produzir, principalmente a partir dos 35. O que faz a sustentação da gravidez no início é a produção ovariana de progesterona. Depois, a placenta vai assumir essa produção. Ótimo. Mais um mito derrubado no serviço de saúde, viu, família Tupi? Perguntar para Ana, antes de encerrar com a Liliana. Ana, por que as mulheres estão adiando tanto a gravidez? E se existe diferença na mulher dela engravidar muito jovem ou muito com mais idade? Você já começou a falar um pouco disso, vamos falar mais um pouquinho. Existe sim, porque a mulher mais jovem, o amadurecimento dela está muito mais voltado, às vezes, para a vivência pessoal, para conhecer esse mundo e vivenciar esse mundo conforme ela deseja. Uma mulher com mais idade, ela já tem principalmente uma segurança interna estabelecida, profissionalmente e emocionalmente. Então fica muito mais fácil abrir mão de algumas coisas e dar prioridade a uma criança, porque uma criança demanda tempo. É o lado positivo da gravidez após os 35 anos, é exatamente o amadurecimento que essa mulher, no caso gestante, tem. E Liliana, uma pergunta que é uma dúvida de muita gente da família Tupi. Correu a gravidez, a criança nasceu bem, sempre que possível com um pediatra na sala de parto para assistência no momento do nascimento. Depois que o neném nasceu, de quanto em quanto tempo essa mãe deve se preocupar em levar o seu bebê ao pediatra?
Sim, assim que ele recebe alta da maternidade, e aí depende, obviamente, de como ele nasceu, se nasceu com baixo peso, se vai precisar ficar mais um pouquinho ou não, eu recomendo que vá imediatamente ao pediatra. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda uma consulta inicial logo após a saída da maternidade, depois após 7 dias, para ver se esse bebê está ganhando peso adequado, se ele está tendo alguma complicação, alguma queixa respiratória, se o desenvolvimento dele está adequado, depois a cada 15 dias, depois mensalmente até 1 ano. Né? E se esse bebê foi prematuro, a gente vai ver quantas vezes forem necessárias, ou se tiver qualquer intercorrência, mesmo não nos prematuros, mas de termo, a gente vai ver quantas vezes forem necessárias, né? Eu acho que é muito importante o pediatra acompanhar, e eu, como pediatra, recebo as mães e queria aproveitar o gancho da Ana e dizer que são mães bastante tranquilas, né? Às vezes elas têm um impacto quando essa gestação é de surpresa, mas depois elas vão, assim, pela maturidade mesmo, sendo bastante consensuais, assim, no sentido de ter bom senso, de estar junto com a gente, de ajudar, das percepções. Eu gosto muito de atender mães, assim. Agora, deixa eu fazer só uma perguntinha, já que você tocou nesse ponto. Com a sua experiência toda, doutora Ana, você já pegou um caso de mulher que ficou a gestação toda tendo sérios problemas psicológicos, achando que na hora do parto ia ter algum problema, enfim, ou normalmente nos primeiros meses ali de tratamento, de bate-papo, se resolve a situação? Isso depende muito do quadro de uma paciente. Se você já tem uma paciente com histórico de um quadro depressivo ou de alguma angústia antes dessa gestação, isso com certeza vai talvez ser um pouco mais forte durante a gravidez, né? Pelo medo que se tem da responsabilidade, pelo medo do bebê não conseguir vingar e muitas fantasias. Então a gente acompanha, inclusive em sala de parto. Fez muito já parto com a Célia nesses momentos dessas mães mais inseguras. Rapidinho, a gente interage com os nossos ouvintes da família Tupi nesses 8 anos o tempo todo. Uma ouvinte acabou de colocar, eu respondi para ela, mas quero que você diga. Ela perguntou, é mais fácil de engravidar depois de um aborto espontâneo? Não é bem assim. Depois ela responde certo. Depois de um aborto espontâneo, é importante que essa mulher passe por um período de investigação para ver qual foi a causa desse abortamento. Se foi uma causa por doenças infecciosas, se foi por uma baixa hormonal, por um hipotiroidismo, sua área, Silvio. Enfim, então ela tem que passar por uma investigação para ter uma gravidez saudável a seguir. Eu só queria comentar para essa ouvinte de 36 anos que uma vez tendo acompanhamento médico e psicológico, inclusive, ela é saudável, no sentido de que, com a boa orientação, uma mulher de 36 anos terá a sua gravidez com um desfecho favorável, desde que ela tenha um bom acompanhamento médico. Eu tenho certeza que depois de ouvir aqui o programa, ela vai ficar muito mais tranquila para seguir com a gravidez, com a gestação. Eu quero só retificar, a falta de óculos é um problema, eu não me convenço que a idade chegou. É Mayra Clara. Queria que cada um, 30 segundos para vocês se despedirem, agradecendo novamente a presença de vocês que abrilhantaram. Vou começar pela minha direita, com a nossa querida pediatra Liliana, depois a Ana, e a gente vai seguindo. Eu queria encorajar mesmo as mulheres, né? Eu mesma sou filha de mãe e pai acima de 35 anos e sou muito orgulhosa disso e foi ótimo, deu tudo certo, eu tô aqui hoje, né? Então, assim, é bem bacana para mim e queria agradecer a oportunidade mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu queria dizer que as mulheres de 35 anos acima dessa idade estão vindo fortes, seguras e que cada vez mais tem mais tempo interno e a decisão de ser mães é muito mais tranquila. Abílio? Eu queria agradecer a todos vocês e agradecer a Mayra Carla por ter feito essa pergunta que motivou esse debate tão interessante e para te tranquilizar que não é por você ter 36 anos, 37, que a sua gestação
tem que ser ruim. Muito pelo contrário, tem tudo para ser excelente e, por favor, nos dê notícias quando tudo terminar maravilhosamente, com certeza. Agora, deixa eu fazer aqui a última pergunta que muita gente deve estar pensando isso. Existe uma idade específica, limite, ou seja, a partir dessa idade, a mulher não pode engravidar? Não existe isso. Ela pode engravidar em qualquer idade, Helena. Mas é aquela questão. Ciente de que por ser acima dos 35, o risco eleva um pouquinho mais, é muito importante que essa mulher procure acompanhamento médico, como a Célia bem colocou, e que seja ciente de todas essas possibilidades e que possa ter um acompanhamento e um tratamento adequado. Eu fiquei surpreso, por exemplo, uma mulher de 40, 42 anos pode engravidar? Pode sim. Pode, inclusive, se for levar em conta a síndrome de Down, que é o que muitas vezes passa a cabeça das pessoas por ser a alteração cromossômica mais frequente, o número de pessoas com síndrome de Down é muito maior em mulheres abaixo dos 35 anos do que nas mulheres acima, porque nascem muito mais crianças abaixo dos 35 anos do que acima. Mas apenas o risco que aumenta um pouco. Um pouco e vai subindo aos pouquinhos. Mas mesmo assim, a mulher com 40 anos, o risco de Down é 1 para 100. Ou seja, tem 99% de ser normal. Vivendo e aprendendo, doutor Silvio. Não, e a gente tem um caso clássico da nossa querida amiga Solange Couto, uma grande atriz reconhecida, que engravidou já com uma idade um pouco maior, já tinha mais de 50 anos, 51 me parece. E o filho dela é uma criança espertíssima, saudável. Beijo para você, Solange, ela sempre nos ouve. Para encerrar, Célia, acabei de ouvir um elogio da Iná. Que suavidade a voz da professora Célia. Ela é uma doçura, né? Mas, como todos colocaram aqui, é importante que a mulher saiba que gravidez é saúde. Então, com um bom acompanhamento médico e da equipe multiprofissional, ela vai ter um desfecho favorável e, se possível, aquelas que ainda não engravidaram, que façam uma pré-concepção, prepare-se para uma gravidez que será saudável. Maravilha, doutor Silvio, ótimo, né? E já temos assunto para domingo que vem. Qual será? Conforme prometido, osteoporose. Tá. É o que a gente vai falar na semana que vem, porque tem tudo a ver com um envelhecimento cada vez maior, felizmente, da população. Agradecer a família Tupi, mais uma vez ter nos ouvido, agradecer à rádio a oportunidade do Serviço de Saúde continuar firme e forte. Aquele abraço especial, e você pediu para não tocar. Não. Mas eu vou tocar. Passa batido. Eu vou tocar. Malgrado tudo que estão fazendo, não iremos descer. Tenho dito. Não vamos cair, não, tá certo. Doutor Silvio, de volta no próximo domingo, 9h30, no Rádio Serviço Saúde, 9h52.